Para você da TV Novo Operário que estava ligado no papo de arquibancada com a Eliette Alves, falando do papo de saia, né? Olha só a roubada que colocaram o Fernando Blanc, né? Falar com 4 mulheres ao mesmo tempo, de futebol, de esporte. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Então vamos lá, vamos começar o papo de saia aqui. Eu apresento a Eliette Alves, que é empresária, e que é irmã do Ivo Alves e do príncipe Ivair Alves, diretores do Operário. E a ideia do papo de saia, a ideia da mulher na TV no Operário, falando sobre o assunto que nós homens dominamos como ninguém, foi dela. Então tá aqui a minha esquerda, Eliette. Bom, você já está tranquilo, já fez o papo de arquibancada, já está mais à vontade com o microfone, né? A gente vai começando assim, essa paquera. Depois a gente namora e depois a gente casa. A segurança vai vir com o tempo, né? Casar com o microfone. Nossa, claro. Muito aí. Ao lado da Eliette, a Luana Rodrigues Ferreira, professora de Educação Física há 8 anos, formada na OCDB e empresária no ramo da pecuária. Luana, tudo bem, Luana? Tudo bom, vim aqui para ajudar essas meninas a falar de futebol, para mostrar que nós entendemos muito bem disso. E como que uma pecuarista, uma camapuanense, se interessa por educação física? São os 2 ramos que eu mais gosto. Eu tenho um pouco de cada lado, um pouco para ficar magra e outro pouco para ganhar muito dinheiro mesmo. Dinheiro mesmo, é bem do interior mesmo. Camapuã significa na língua tupi-guarani seios de moça. E por que seios de moça? Porque lá tem 2 picos, um do lado do outro, que parecem 2 seios. E os índios, inteligentemente, colocaram como seios de moça. Ao meu lado direito, agora que vem o terrível. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, porque aqui, do meu lado direito, aqui, é a doutora Ana Glaziera Costa Silva, 35 anos, advogada formada pela CDB, não acha ruim que ela colocou, tá? Há 10 anos é advogada, atua na área civil. Então, eu vou... Viu, Fábio? Cuidado que você vai filmar, eu vou falar, vamos editar, senão a gente pode ser processado pela dona Ana Graziella. Tudo bem, Ana Graziella? Tudo bom. E pode ser processado por falar que homem entende mais de futebol que a mulher. Machista, já começa desde o início, né? Bem do início, que ele já começou os homens do Mas vocês mulheres copiam tudo. Agora vocês mulheres copiam tudo que nós homens inventamos. Quem começou a usar brinco e saia, na verdade? Não foram os homens? Olha, não sei, mas as mulheres que imperaram com isso. Eles têm que ser testados, né? E a gente vai o quê? Readaptando, né? Pra melhorar. Se der certo, a gente fica, senão a gente passa. Vocês já viram que a coisa não vai ser. Uma das funções além de pagar a nossa conta, né? Eu tô falando. Ainda. Dá licença que eu tô falando? Fala, amor. Vocês já viram que hoje não vai ser brincadeira. Amorzinho, socorro. meu amorzinho, socorro. Onde eu fui me meter? E lá do lado da doutora Ana Graziella tem a Anne Costa. Essa é mais tranquila, professora e coreógrafa de dança orientais há 13 anos. 13 anos. 13 anos. Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui pra... Me conta a história. O que tem a ver a dança do ventre com o esporte? Mexe com o físico, é saúde, trabalha o psicológico, trabalha tudo, né? E a Ana Graziella também dança do ventre, né? Também, nós trabalhamos juntas, nós somos professoras também de dança árabe. Eu acho que já ouvi vocês dançando lá no Uniderp, viu? Então, agora me explica uma coisa que eu quero entender. Como que faz para mexer com o ventre, aquele quadril? Vocês põem uma mola, ou tiram um osso? Como é que é aquele negócio? Não, para isso só a mulher consegue. Não consegue? Tem que ter o útero, ovário, né? Uma coisa só pra mulher. É do ventre mesmo. Mas é técnica, né? É técnica.
Tem que ter muito estudo, a gente faz muita atualização, viaja, traz novidades, tem que se aprofundar mesmo. Tem que ter muito amor também, né? Senão você não consegue. Agora vamos voltar aqui na Eliette. Você é campograndense, né? Campograndense. Só os malas dos seus irmãos que são lá de Fátima do Sul, lá de Pelajegue, pertinho de Pelajegue. Exatamente. Assim, primeiro são os testes, né? Eles nascem lá, aí a coisa boa nasce em Campo Grande, na capital, né? E se acha também, né? Não, mas é fato, né? E a Luana, né? Deixa eu até decorar o nome dessas mulheres, aí você for. E a Luana é de Camapuã, Luana? Não, sou daqui mesmo. Daqui? Só que temos propriedade em Camapuã, então eu fico bastante tempo por lá mesmo. Mas Desde que nasci. Mas você é campograndense? Campograndense. Então foi passando de geração em geração, né? Isso, justamente. Mas é gostoso assim, de manhã cedo ir lá no curral e tomar um leitinho na hora, né? Eu não tomo igual você tomava, né? Só porque eu tomei na teta da vaca? Eu tomo no copo mesmo. Mas é gostoso, né? É bom demais. Ainda mais com conhaquinho. O canal, uma pinguinha cedo, é bom. A Ana também é de Campo Grande, né, Ana Graziela? Grande. Campo Grande. Também. A Ana é de Porto Alegre. Porto Alegre, gaúcha. Tô perdida aqui há 16 anos. 16 anos. O que fez isso sair de Porto Alegre? Pode dizer que é um dos centros econômicos do Brasil, né? Depois ali de São Paulo, Rio, BH, tem ali Porto Alegre, a vir para o interior do país. Campo Grande, como diz a Luana antes do Papo de Saia, é uma cidade interiorana. O que motivou? É o negócios ou o amor? Foi o amor. Eu ia te perguntar o que você acha. O amor. Eu casei, ele é daqui. Descendente de japoneses, e aí a mulher geralmente vai onde o homem está, né? Dificilmente ao contrário. Então vamos lá. Me apaixonei pela cidade e acabei ficando. Campo Grande, vou dizer uma coisa, né? Estou aqui há 22 anos e cada vez que passa eu me apaixono mais, né? Cada vez que eu viajo, eu não vejo a hora de voltar para casa. Vamos lá, Dona Eliette. Como você disse no papo de arquibancada, o papo de saia, você viu que faltava a presença feminina no futebol. Exatamente. Não só no futebol, como você comentou, quanto no esporte em geral. Isso. Exatamente. Então explica um pouco isso aí de novo. É que na verdade a gente vem já com todo um contexto histórico, né, que vai repercutir na atualidade. Por exemplo, ele já desde o início, o que ele falou? Os homens, né, dominam, né, que entende de futebol. Realmente, na antiguidade era exatamente isso, né? O homem mostrava essa força, né, competitiva e tudo mais, dominava tudo em função de classes sociais, né, status, religião. Então ele sempre simbolizou isso, a força, o poder. A mulher não, né? Ela já foi criando, né? No início, criada no caso, construiu essa imagem da beleza, né? Da submissão, da fragilidade, mas que aos poucos... De frágil, diga-se de passagem, não tem nada. O sexo frágil aqui é o homem, no caso. Não tem nada, né? Mas isso foi se construindo aos poucos, né? Aos poucos a mulher ela veio inserindo, né? Em todo o aspecto cultural, na sociedade e também no esporte, né? A gente hoje vê mulheres que estão se destacando, né? Tanto na própria seleção, que nós temos a nossa seleção forte, né? Com a Marta, que já ganhou vários títulos, né? Aliás, uma consequência de títulos de melhor jogadora do mundo, né? 2006, 2007, 2008 e, se não me engano, 2009 até. Mas mesmo assim, né? Ainda nós estamos muito tímidas, né? As mulheres na arquibancada, você não vê uma presença maciça. E no nosso estado, propriamente aqui em Campo Grande, eu acompanhando agora o Novo Operário, boa torcedora que sou, é preciso que essa mulher vai, porque, como a Anne falou, o que é o esporte hoje? Principalmente o futebol, né? Quando você pratica e quando você entende, quando você também faz parte da arquibancada como torcedora, você consegue ter uma saúde, praticando uma saúde física e mental, né, praticando. E atrás dos bastidores, no caso da arquibancada, você consegue também ter um entretenimento maior e tudo mais, né? Mas essa sua paixão pelo futebol hereditário, já veio lá
pai lá de Fatima do Sul, um time grande para jogar um time lá na Santa Rosa, que era a antiga Jaguar. Então, isso já vem do sangue mesmo? Olha... Mas você não é corintiana, não, né? Sou corintiana, claro, né? Corintiana. Porque o que acontece? Quando você é uma filha única e 3 machos em casa, primeiro que sua infância você não vê desenho, né? Naquela pobreza só tem uma televisão. Domingo é futebol. Ou você assiste futebol ou você vai pro quarto dormir. Então você... a princípio, né? Toda aquela situação, aquele cenário que você... E aí, como diz o ditado... tem aquele ditado, quando você não pode com o inimigo, junte-se a ele e vamos assistir futebol, né? E vamos entender um pouquinho para não ficar maçante a coisa, né? Eles que, olha aqui, ó, amiga, vem cá. Essa louca aqui, ó, queria que eu colocasse saia. Nada mais justo, né? Papo de saia. Aí ela queria que eu arrumasse uma briga em casa. Ela falou assim, ó, como nós, homens, como eu sou bem mandado por uma mulher... E o homem que é mandado por uma mulher, viu, Fábio, é muito mais feliz, né? Não, se for o kilt, você coloca, saia não. Ele exigiu, nossa, homem exigindo, né? Então, é por aí. Agora, tá? Fique à vontade, eu vou lá para a Luana. Como surgiu o esporte na sua vida? Você deve gostar muito de esporte e também de futebol, porque você é uma profissional da área de educação física. Como surgiu o futebol na sua vida, essa paixão? Futebol, desde quando eu era novinha, eu já jogava, já batia em todo mundo. Desde quando eu era novinha? Você é novinha ainda? 10 anos, assim, 9 anos eu já comecei. Mundo, é sério? Já jogava futebol, porque eu também, irmã de 2, filha única de um casal, de um pai pecuarista, de 2 irmãos que amavam futebol, eu tinha que aprender até a jogar o futebol. Diferente. Inclusive, que eu tinha que jogar, porque eu ia brincar com quem? Isso vai pra quem? Corinthians. O meu câmera é corintiano. Eu tinha que aguentar e pôr a bandeira lá em casa. A gente tem que até, como diz, ter noção, né, do melhor time, né, para você poder torcer. Então, Corinthians. Ainda bem que eu sou... Ana, corintiana, que tá. Ainda bem que eu sou do mais querido do Brasil, não tem esse problema. Ana Graziela Costa. Ana Grazi, como você chama? Grazi. Como surgiu o futebol na sua vida e por que você gostou? Porque tem mulheres que não gostam, né? A minha também odeia futebol, tem razões. Né? Mas como surgiu? Bom, a família do meu pai é muito grande, né? Eu tenho 6 tios e todos corintianos. Então eu fui criada. O engraçado é que meu pai não gosta de futebol, não é muito ligado. Assim, não é que não gosta, mas ele não tem um amor. Não querendo te interromper, já interrompendo, como diz o senhor. O meu câmera ali, se pudesse pegar ele no teu ele tá rindo, porque ele é corintiano, vocês viram falar isso. Então, o seu pai não gostava de futebol. Na verdade, não é que ele não gostava, ele não tinha a paixão como os meus tios, que são apaixonados mesmo. E eu criada no meio de primos corintianos, tios corintianos, e eles tinham um time de futebol da família e jogavam sempre, a gente ia sempre. Então, desde pequena eu tenho contato com o futebol. E como eles gostavam muito, um time meu, inclusive, jogou no Operário. Então, chama Marcelino. Jogou no Operário. Então, foi assim, nós éramos muito ligados. E nós, não tinha como você não saber o que era os zagueiros, quais eram os atacantes. A gente era praticamente obrigado a saber. Mas a paixão veio por conta disso, é família mesmo. E a gremista, né? A gremista Anne, a metade azul do Rio Grande do Sul. Isso, né? Metade azul. A metade azul. A mais forte. Metade mais forte do Rio Grande do Sul. É verdade. Eu comecei, na verdade, foi uma paixão pelo Renato Gaúcho. Eu tinha ídolo no Flamengo. Ídolo no meu Flamengo. Lá em Porto Alegre eu tava numa. Sabe que ele é gatinho? Hã? Sabe que ele era gatinho ou era bom jogador? Não, é porque ele foi querido com ele. Porque ele foi querido. Eu tinha 6 anos, era uma criança. Não, na verdade, assim, meu pai, ele comprava tudo do Inter, porque toda a família era internacional. E era tudo vermelho. Como que você se tornou uma gremista, essa traidora? Eu não gostava do vermelho, eu gostava do azul, então tudo eu procurava azul. Mas o seu esmalte é vermelho. Não, mas daí quando você cresce, muda.
E aí, com essa, uma vez eu fui numa festa com os vizinhos e era a comemoração do Grêmio. O título mundial de 80. De 83. 83. Valdir Espinosa era técnico. O Gaúcho me pegou no colo e me deu uma camiseta, eu me apaixonei, digo, é pra ele mesmo. E assim nasceu essa paixão. Bom, vocês querem fazer pergunta pro Blanc ou querem que eu faça que eu pergunte algumas dúvidas que eu acho que vocês têm no futebol? Vocês escolhem. Vocês querem matar o Blanc agora ou depois? A gente mata no final, né? No final, então vamos lá. Então vamos no final. Eu vou perguntar para cada um aqui qual a maior dúvida no futebol. O que vocês não conseguem entender no futebol? Nós somos 190 milhões de brasileiros e costuma-se dizer um bordão que 190 milhões de brasileiros são os 190 milhões de técnicos que nós temos. Então, isso entre mulheres e homens, é lógico. Mas o futebol, no início, foi muito masculinizado. Ele é muito... em todas as modalidades, os homens praticavam. Até voltando um pouco na Idade Média, na época de Shakespeare, o Shakespeare ele foi um dos primeiros a colocar uma mulher no palco, porque a mulher não podia ser atriz e interpretar. Eram homens travestidos de mulheres que interpretavam. Então, até nisso, a mulher teve que ganhar espaço, através do tempo. E esse desconhecimento, entre aspas, da mulher com futebol é relativo. Tem mulher que entende muito mais do que eu de futebol, é lógico. Então, vou começar aqui para a co-apresentadora. Qual que é a sua maior dúvida quando você está assistindo um lance? Eu não entendi esse negócio, o que é isso? Geralmente, quando o jogador ele está impedido. Eu acho que a maior dúvida é essa mesmo, né? Quando ele está impedido. Essa parte eu tive que aprender. Então você explica para as três. Quando o jogador está impedido, é quando ele lança, eu acredito, não sei se é certeza, mas eu acredito que é quando ele lança a bola para um jogador que está recuado dos zagueiros. Então ele está mais próximo do goleiro, a linha dos zagueiros está mais para frente. Então, quando ele lança a bola e o jogador está para cá dos zagueiros, ele está impedido. Por isso que chama linha de impedimento, que é feita pelos zagueiros. Então, às vezes os zagueiros eles veem que o atacante está vindo, ele já... E a partir de que pedaço do gramado se conta a linha de impedimento, que é uma linha imaginária? Isso. A partir de que espaço do gramado se conta o impedimento? Olha, não sei ao certo aqui, mas eu acredito que é ali mais próximo do gol mesmo. Vamos lá, então. Muito bem, vou tentar explicar para você como é a linha de impedimento. Como este é o primeiro programa Papo de Saia, só para apresentar como vai ser o formato, nós teremos aqui um árbitro para explicar as 17 regras do futebol. Vocês não sabiam? Então são 17 regras. Tá? São muitas São regras. 17 regras. Daí vou tentar leigamente aqui também explicar a linha de impedimento, como a Anne Grazielli falou. O impedimento passa a contar do campo do adversário. O campo defensivo do time, ou o campo que o outro ataca, por exemplo. O Novo Operário está, vamos lá, no estádio, está do lado esquerdo do campo, se defendendo. Tá? A linha do impedimento para o adversário que está do lado direito passa a contar depois da linha divisória do gramado. E para que o jogador esteja impedido, ele tem que estar na frente sozinho e não ter dois jogadores. Se tiver dois jogadores, ele não está impedido ali no campo de ataque dele. Então, por isso que é a linha. Então, você tem que ter mais de um jogador. Tem que ter o goleiro e mais um na frente dele. Se ele estiver à frente do zagueiro, e o impedimento se caracteriza no lançamento. Quando um jogador lança lá no ataque para o seu atacante, se ele estiver com qualquer parte do corpo, à frente do seu adversário, ele está impedido. O nariz, o braço, o tronco, qualquer parte do corpo.
está na mesma linha que o adversário. Está do lado do adversário. Não está nada na frente, no centímetro. Está em posição legal. Então, isso é a linha de impedimento, mais ou menos explicando. O Getúlio Barbosa de Souza Júnior, um dos melhores árbitros que o Estado já teve, vai participar do Papo de Saia, explicando as 17 regras. Entenderam um pouquinho como é que é? Pouquinho, né? Porque isso a gente tem que ver no lance. Isso dá muita dúvida, porque tem lance que o jogador sai, será que ele estava, será que ele não está, será que ele saiu atrás, será que saiu na frente? E outra coisa, vamos supor que o jogador lançou lá, saiu um correndo e vem outro pelo meio. Não tem ninguém, tá os dois sozinhos, né? Vamos supor que o jogador está na direita e o jogador vem pelo meio, os dois sozinhos para marcar o gol. E o jogador que está na direita passa a bola para o jogador que vem pelo meio. Esse jogador que vem pelo meio sozinho está impedido ou não? Não. Por quê? Porque a regra é clara. Ele não está impedido porque ele está atrás da linha da bola. Se ele estivesse na frente da linha, adiantado um pouquinho, ele seria impedido. Então, quando o jogador vem livre, não estava livre. Não, porque ele cruzou, a bola veio para trás, então ele estava atrás da linha da bola e está em posição legal. Impedimento tem que estar atrás da linha da bola para não estar impedido. Então, por isso que quando vocês veem, mas estava sozinho, não estava impedido, não, porque o jogador estava atrás da linha da bola. Quando foi passar, a bola veio um pouco para trás. Se ele está na mesma linha que o outro atacante dele, colega dele, se a bola vir reta, está impedido. Ele tem que estar atrás da linha da bola. Foi o gol que o Serginho perdeu lá. Sozinho, não tinha lá mais um. Isso. Ele ia passar, ele estaria legal, porque estava atrás da linha da bola. Aí ele perdeu o gol, não sei como. Mais alguma dúvida que vocês querem? O que você, Luana, não entende? É justamente no impedimento. Eu falo, como que o juiz viu isso, gente? Se eu não vi, foi gol quando é do Corinthians, então falou. É fração de segundos isso. Isso aí, ele tem. Imagina, nós aqui, que está em casa, nós temos o replay. E lá não tem. Lá não tem. É fração de segundo. Mas lá ele tem os bandeirinhas, né? Que deveriam, no caso, prestar mais atenção para saber se realmente o jogador está impedido ou não, né? Como aconteceu no último gol no jogo do Santos e Corinthians, que estavam totalmente impedidos e um bandeirinho olhando para o passarinho que estava passando. E ele acertou o impedimento mais difícil no outro jogo. Agora, para você, assim, o que falta mais para o futebol se popularizar entre o mundo feminino? Sinceramente, acabar com a violência. Porque eu acho que a mulher tem muito medo de ir para as arquibancadas e aquela violência porque o homem ele tem tudo uma tendência vou acertar na briga. E a mulher não, a mulher é mais pacífica. A gente vai lá, a gente Mas aí eu vou discordar sociologicamente com você. Aí eu vou discordar sociologicamente com você e vamos explicar como que é, né? Sociologicamente, o homem e a mulher não tem distinção. Sim. Eles têm os mesmos agressividade um do outro. Então, a maioria, eu vou colocar 90% do homem ou da mulher que vão ao estádio vão para assistir o jogo, certo? Mas tem a minoria que tem essa agressividade. Vamos colocar que hoje os estádios são frequentados por jovens, adolescentes, né, uma grande parte. E esses jovens, adolescentes, jovem mulher, esse jovem homem, não concorda com a sociedade em que vive, com as regras dita posta aí. Isso eu vou colocar. E aí, ele quer protestar, ele quer mostrar a sua indiferença para essa sociedade, que é natural de um adolescente, de um jovem. E quando você junta em grupo, psicologicamente, você não fez nada. Você estava um grupo, você só participou. Então, essa é a explicação mais ou menos sociológica. E aí vem mais uma explicação do país economicamente. Isso eu quero colocar para vocês. O futebol não é só uma distração. Nós temos que ver o papel político-econômico do país. Como que é a economia do país? Como que é o povo brasileiro? O povo brasileiro é uma sociedade que todos são privilegiados ou todos são atendidos. É uma sociedade que não há desigualdade entre pobre e rico, que a distância é menor, a educação do país é satisfatória.
Por exemplo, não é se fosse a educação do sul do país, tudo bem. Mas mesmo no sul do país, que tem uma educação razoável, tem briga e tudo. Mas isso é do bicho homem e do bicho mulher. Então, nós temos que analisar o futebol no contexto sociopolítico. Eu digo que o futebol é o ópio do povo. Por quê? Vamos supor a empresária Eliette passou uma semana daquelas, até sexta-feira, não fechou o balanço da empresa dela. Então, ela vai sábado ou domingo para o campo. Ela vai extravasar. Ali ela vai extravasar o seu estresse, a sua raiva, a sua frustração na semana. Se o Novo Operário ganha, a segunda-feira é maravilhosa, começa a semana no pique. Vamos lá, vamos dobrar a venda, vamos superar o caixa, vamos fechar. A Luana, nossa, não, vamos comprar mais aí 1.000 cabeças de gado, porque tá no negócio, vamos vender por dobro, vamos mandar para o frigorífico, vamos leiloar o meu boi premiado e tal, não sei o quê. Se perde, a segunda-feira começa um saco. E eu vou ter que dobrar o caixa essa semana, para fechar da semana passada. Eu não vou comprar aqueles 1.000 cabeças de gado, porque tá doido, o dinheiro não entrou que era para entrar. Então, por isso que eu falo que o futebol é o ópio do povo. E o futebol, eu não gosto muito do Milton Neves, mas uma das frases muito interessantes que ele diz: o futebol das coisas menos importantes do país, das menos importantes, é a mais importante. Então nós temos que analisar nesse contexto político e social, entendeu? Não é só uma distração, não é só uma paixão. Por exemplo, a pessoa que acessa o site, a TV Operária, está pagando, está gerando dividendos para o Novo Operário. Isso é business. O meu enteado lá, meu guri, que eu falo meu guri, ele tem uma paixão pelo Santos que é descabível. Mas ele não tem a noção que ele paga, por exemplo. Ele está pagando para assistir. Nada é de graça. Então, esse contexto. Mas eu quero fazer outra pergunta para você. E o que falta, além isso, para frequentar o estádio, né? Tá. E a participação da mulher, esportivamente falando, no campo? Você acha por que tem pouco? Porque a mulher ainda tem o autopreconceito, que isso é para homem, ou o homem diz que isso não é para mulher, ou falta de investimento, falta de uma política para o futebol feminino dos dirigentes do futebol no país. Não, eu acredito que é o preconceito mesmo. E o preconceito da própria família da mulher, de dar um apoio, de mãe, eu quero jogar futebol. Futebol não, vai fazer academia, vai dançar, vai fazer qualquer coisa. Futebol não. Então, assim, começa dentro de casa esse preconceito. E não é uma maldade, né? É uma coisa que vem. Porque é cultural, é uma sociedade machista. E muito tempo agora as coisas estão mudando, né? Então, daqui pra frente, eu acredito que vai mudar muito, vai ter muita mulher, que a gente vai tomar conta mesmo dos campos. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Luana, aqui, que ela trabalha com números também. Luana, é o seguinte, vamos supor que você tem que fazer um negócio, certo? Mas para esse negócio funcionar, você tem que investir nesse negócio. Tem que ter tempo, ter planejamento. Não adianta você ter lá esse negócio, ter pessoas que queiram participar desse negócio, se não tem uma política para esse negócio que você vai desenvolver. Estou falando besteira? Não. E como que eu vou ter mais mulher participando do futebol se a CBF não tem uma política esportiva, não forma campeonatos para... Não tem um apoio. Não tem um apoio. Exato. Como? Quer dizer, ela falou que é o preconceito, mas vencer o preconceito. Se não tiver esse apoio, esse planejamento, a mulher vai participar? Só quem tiver muita paixão mesmo por jogar, e tem que começar desde das crianças, escolinhas para mulheres, abrir mão desse preconceito, a própria família. Eu tive preconceito da minha mãe quando eu era pequenininha, que eu gostava de jogar, e falava, meu Deus, vai virar, né? Então, eu acho que tem que começar desde a base, a CBF tem que dar um apoio para
Para essa mulherada estar jogando. Na verdade, eu acho assim que é uma junção de várias coisas. Né? Você tem a questão do preconceito, que se a gente for se aprofundar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando, porque não é só o preconceito em relação à mulher e ao futebol. Né? Existe o preconceito da família, que às vezes você vê aquela criança linda que o professor está treinando e ela está jogando super bem, e ela joga com as meninas, joga com os meninos, e mesmo assim a família fala, não, pelo amor de Deus, minha filha é jogadora de futebol, não. Aí vem aquele que não, que a família fala, vai filha, você vai jogar. Só que não é só a questão da CBF não ter uma política. Em nenhum lugar, nem aqui. Por exemplo, eu já trabalhei num colégio, eu continuo trabalhando em colégio, mas eu já trabalhei num colégio onde tinha uma menina que ela jogava maravilhosamente bem. Aí o professor começou a colocar ela para jogar com os meninos, né? E porque não tinha um campeonato feminino de crianças, de times de colégio, aonde ela pudesse participar. Então ela acabou indo jogar com os meninos. Né? Então foi toda uma discussão se iam deixar participar do campeonato ou não. A Bruna, que jogou pela seleção brasileira feminina nas Olimpíadas, que é de Campo Grande, é também fisioterapeuta, se não me engano, ela tinha desistido de jogar, né? Esse convite da amiga dela que jogava no Foz do Iguaçu para jogar no Foz, ela teria ido para a seleção brasileira, né? Então, tem tudo isso também. Porque na verdade não é só o preconceito. Você tem o preconceito? Tem. Em relação ao futebol, mas em relação, na verdade, porque o esporte em si, ele é considerado pelas famílias, isso infelizmente é uma realidade ainda, o esporte em si, ele é considerado uma ovelha negra. Então, por exemplo, por quê? Porque as pessoas têm que... Qual que é a cabeça do pai e da mãe? Não, meu filho não vai ser esportista, meu filho precisa ganhar dinheiro, ele vai fazer uma faculdade de direito, ele vai fazer uma faculdade de medicina, não quero meu filho jogador de futebol, eu quero meu filho... Né? Tem uma médica que eu conheço, que nós conversamos muito, e ela veio conversar comigo, com a minha mãe, falando, olha, meu filho está sendo convidado para jogar num time do Paraná, mas a gente está com receio, a gente não sabe se deixa ele ir ou não. Eu falei, pelo amor de Deus, seu filho passou por 300 olheiros, por uma série de treinos, e ele foi escolhido, pelo amor de Deus, deixa esse menino ir. Porque é uma oportunidade de ouro que ele está tendo. É o dom que ele tem. Se você segurar ele aqui e mandar ele fazer outra coisa, às vezes ele nem vai dar certo. Porque o dom dele era o futebol. O negócio dele era o futebol. A vocação dele era o futebol. Se vai dar certo não é outra coisa. Exato. Então isso não é só em relação à mulher. Né? E não é só em relação ao futebol. Tem meninos que são excelentes jogadores de basquete, por exemplo. Inclusive na UCDB tem um time forte, os meninos jogavam. Aí de repente a família ia lá. Não, você não vai ser jogador de basquete. Imagina, que futuro meu filho vai ter sendo jogador? Na verdade, você está colocando uma coisa aqui muito interessante. Na verdade, o que falta é uma política esportiva para o país. Exatamente. O país não precisa ser uma potência olímpica, ele tem que ser uma potência esportiva. Exatamente. E uma reeducação. Eu acho que o que falta nas pessoas escolas é uma reeducação. Nós, por exemplo, trabalhamos com dança. Nós também temos esse problema na dança. Porque às vezes nós temos, imagine dança, mulher, dança, tem tudo a ver. Só que aí você pega uma bailarina, piquititinha, começa a formar. Aí você vê que a bailarina tem tudo para ser a primeira bailarina do Teatro Municipal. A mãe fala, o quê? Minha filha vai ser bailarina? Jamais. Minha filha vai ser... piorou. Não, minha filha vai ser advogada, minha filha vai ser médica, minha filha vai ser arquiteta, vai ser engenheira. E aí a família também corta as pernas. Então o que falta, na verdade, é uma reeducação como um todo. Não, mas porque é o seguinte... O que tem que se ressaltar ali são os heróis que ganharam essas medalhas. Mas é esse ponto que eu vou chegar. Então o que você tem? Porque se for pelo COB, que ganha milhares de dinheiro, milhões de dinheiro, que o seu Arthur Nussmann, esse câncer, né, no esporte brasileiro, que ganha esse monte de dinheiro e não tem uma política para as Olimpíadas. Aí em setembro,
tem as Paralimpíadas e corre o risco do Brasil ser muito melhor na Paralimpíadas do que na própria Olimpíada. Não é que corre o risco, vai acontecer. Isso a gente já sabe que vai acontecer. Então, mas o que você tem? Você tem o pessoal, os meninos do boxe, que foram excelentes. Mas sozinhos. Sozinhos. Você tem a menina do judô, se eu não me engano, do karatê, que também sozinha. Né? Vão lá, como uma menina aqui que eu estava assistindo na televisão, que está pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, porque ela vai ter que bancar do próprio bolso para ir para uma competição internacional. Eu falo, gente, cadê a reeducação das pessoas? Cadê a reeducação do poder público? Cadê a reeducação como um todo? Né? Meu Deus, essa menina, ela não precisa ser uma advogada, ela quer ser uma lutadora. Pronto, é o dom dela, ela é campeã, tem 300 medalhas penduradas e vai jogar tudo fora? Vai pegar tudo, pôr no lixo porque a sociedade acha que ela tem que ser... Então, quer dizer, não é só a questão... Você acha que a política esportiva tinha que passar pelo exemplo americano? Talvez. Que é um bom exemplo, que você entra desde o ginasial, você é obrigado a praticar um esporte. Se você vai ser um atleta ou não, é outra coisa. Mas ali você garimpa quem realmente tem talento. Exatamente. Mas eu acho que talvez seja um caminho. Né? Eu passo por isso porque eu jogo boliche, né? Então boliche? Eu jogo e eu já eu tenho a maior maneira de jogar boliche, até agora ninguém quis me ensinar. Então, e eu já representei o estado algumas vezes para jogar o brasileiro, né? E só que é do próprio bolso, não existe um incentivo, não existe mas fica difícil, porque, por exemplo, tem muitos atletas que são promessas, assim. É certeza que saem daqui e voltam com medalha, mas eles não têm como bancar. E também não tem patrocinadores, não tem nada. Então precisa dessa reeducação mesmo, esportiva, porque é no geral, não é o futebol só. Até porque o futebol, ele é o mais visado, né? Então, assim, se for para precisar de alguma coisa, depende do time, você consegue, né? Depende do que tu vai representar, tu consegue. Mas se não, isso aí tem uma carência. E aqui o estado, o futebol do estado tem uma curiosidade. E eu sempre quis tirar essa dúvida. Porque quando eu cheguei, eu vim de um estado que, assim, ou é Grêmio ou é Inter, né? Agora tem também os outros times, mas, assim, é muito forte essa paixão. Outro é azul, outro é vermelho. Quando eu cheguei aqui, que time torce? Eu sou flamenguista, eu sou corintiano, eu sou... Tá, mas eu nunca conheci alguém. E aí, e o daqui existe? Realmente, aqui ou você era operariano ou você era comercialino. Aí com o tempo, depois de 88 para cá, as coisas começaram a complicar. Agora aqui, tu viu, esse papo de saia... Rende muito babado. Rende, né? Falando só futebol, falando aqui. Agora, Eliette, eu vou colocar uma questão para você, você vai aí discutir com suas amigas. Como que é viver do futebol, o jogador em si? O que você acha que ele ganha por mês? O que você acha que os jogadores que jogam no Brasil têm de salário? Se é decente? Se esses salários que os jogadores ganham no São Paulo, no Flamengo, no Corinthians, é o real, que na maioria... Aí você vai bater um papo, aí depois eu dou alguns dados. Uhum. Bom, com a noção, né, com os fatos colocados aqui, desses fatores que influenciam a mulher, no caso que você lançou a primeira pergunta para a Anne, por que as mulheres ainda não são a maioria no futebol? Foi colocado a falta de incentivo, né? Foi colocado a questão de violência, foi colocado que a própria sociedade tem um preconceito ainda, né? E o fator que eu acredito ainda maior é o sociocultural e o político também, né? Que entra nessa questão de salários dos jogadores, né? Os jogadores, creio eu, né? Eu estou me inteirando a cada dia mais, mas esses jogadores que não são, que tem um clube que ainda não está em destaque, que é um clube que está numa segunda divisão, creio que eles não tenham um salário satisfatório ainda, né? E gera a questão também de até
uma falta de incentivo na questão salarial. Por quê? Se a gente já pega, vamos colocar os clubes, né, de grande porte, Corinthians, vamos pegar um Flamengo, vamos pegar um próprio Santos, os jogadores, salários já são bem melhores. Aí vamos colocar de injustiça, ou nem seria essa questão, mas vamos colocar o superfaturamento da compra de passe desses jogadores que estão aqui defendendo os nossos clubes e que são vendidos a um preço, eu nem sei se eu posso usar essa palavra, mas exorbitante, fora da realidade, fora do contexto sócio, né, econômico do nosso Brasil. Então, a gente tem aí o tripé. É um clube de base, né? Um clube de destaque nacional e jogadores que criam, né? O ícone, né? Como a gente pode mencionar aí, um Ronaldo, né? Na época, entre outros, né? Que é fora da realidade. Eu acredito que por falta dessa política de apoio, de incentivo, os jogadores, a base, vamos colocar a base salarial, é bem inferior nesses clubes, né? E valorizando os outros jogadores que são destaque nacional. Mas os jogadores de destaque nacional, eu não sei, até assim é chocante para nós, que a gente vive num país, né? Que é um país ainda em desenvolvimento, esses salários ser exorbitantes. Luana, se eu te contar que 90% dos jogadores que atuam no país ganham o salário mínimo. Só 10% ganham acima disso, só 10% ganham milhões por ano. Essa realidade te choca? Me choca, não tinha essa informação, não. O salário base hoje de um clube, vamos chegar aí, um clube que pague bem, é R$ 1.200, R$ 1.500 para um jogador. O jogador está fora do seu lar, fora da sua família, às vezes ele joga num estado, mora no outro, entendeu? Então, é um pouco fictício demais, né? Eu fico abismado porque a gente vê esses milhões que ganham, esses caras que vivem nas lanchas, bebendo, fazendo rolo, né? E eu não tinha essa informação que R$ 1.500 não é nada hoje para. E eles vivem viajando, vivem competindo e machucam. Treinando. Nossa. É até mesmo por isso que a Ana, lá no início, ela colocou a questão da mãe, da médica, né, com a preocupação. Porque tem isso. Hoje, por exemplo, o atleta, ele dispensa um tempo maior. Né? Ele se anula em alguns fatores para poder desenvolver esse trabalho. Nós estávamos comentando hoje de manhã, antes dessa gravação, hoje é quarta-feira, dia 29 de agosto, né? A gente gravou o Pai Bola hoje e Papo de Arquibancada, não gravamos o Pai Bola, gravamos o Jogo Rápido e gravamos o Paixão Antiga à noite de abril. E você viu lá que, por exemplo, né, numa conversa lá, com o Dubinha, né, que eu convidei o Dubinha para o programa. Não, mas aí eu não vou ter um tempo com a minha família. Exatamente. Então tem toda essa questão que envolve, né? E aí a falta de incentivo também dos pais, às vezes nem é também aquela coisa, né, por podar mesmo, é porque o contexto social é muito complicado, né? O jogador de início, para ele poder, porque a gente tem uma realidade nua e crua, né? É o jogador de base que ganha muito pouco, que eu falo até que como que sobrevive um jogador que tem família? Então, o fator dos pais, das pessoas que estão envolvidas para o crescimento desse atleta, realmente é preocupante. Porque até ele se destacar, porque até ele ir para um clube, tem um longo tempo para isso. Ou a não ser que ele, né, nasça, né, para a lua, que a coisa ande muito rápido e ele possa se beneficiar, né, e manter uma vida mais tranquila e confortável durante essa etapa. Na verdade, numa peneira de 300 atletas, vai vingar um jogador. Mas aí entra aquela questão também, né? Porque assim, a gente coloca, como você já colocou lá no início, a questão que o futebol não é só isso que a gente vê, não é só o entretenimento. Tem muita coisa por trás disso, né? Como a gente fala, por trás das redes há todo um processo. Muita coisa, né, por trás disso.
por exemplo, a questão de se praticar o esporte não é também só isso, né? Tem a realização pessoal. Então, há que pagar um preço por isso. Se você realmente tem a vontade, se você tem a vocação, o preço maior é você iniciar realmente esse trabalho e fazendo esse trabalho, né? Como a gente diz, subir escadas, né? Para poder chegar no nível maior. Mas, aproveitando agora, né? Já que é o Papo de Saia, é preciso, né? Que essas autoridades voltadas para o esporte se sensibilize até com essa situação, que até a Luana não sabia do salário de um jogador, né, de início, como eu não sei como usa esse termo, né, é um jogador iniciante com um salário mínimo. Papo de Saia vem para mostrar realmente essas necessidades básicas, né? Aí, amigo, esse é o Papo de Saia. Mulheres inteligentes. Dá um papo que rende muito. Doeu, Anne? Não. Doeu, Ana Glaze? Não. Doeu, Luana? Não. Doeu, Eliette? Um pouquinho. Um pouquinho? Ó, isso é maldade. Olha, vem muitas novidades, vai ter curiosidade, vai ter sociologia, vai ter muita coisa legal aqui do Papo de Saia, vai ter o árbitro, tá? Esse é só um tira-gosto. Muito obrigado por você participar da TV Novo Operário. Eu quase fui mastigado, mas eu tô vivo. Curta mais o Papo de Saia. Tem mais daqui a semana que vem, se ela quiser também. Eliette manda. TV Novo Operário.